Fala, torcida do Cancão, aqui quem está falando é Samuel, mais conhecido como ADM da Juazeirense News, e hoje estamos aqui para fazer aquele pré-jogo, né, de Atlético de Alagoas e Juazeirense, partida essa que ocorrerá às 5 horas da tarde. Antes de tudo, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu joinha aí, porque vai entregar o nosso conteúdo para todos os torcedores do Cancão e também de outros times que gostariam de conhecer um pouco mais da Juazeirense, certo? Então vamos para o jogo de hoje, né, o Atlético de Alagoas e Juazeirense. É um jogo muito importante para a sequência do Campeonato da Juazeirense. Né? Já entramos na reta final, agora são apenas 4 jogos, sendo 2 em casa e 2 fora. A Juazeirense, que vem no Campeonato Baiano de um empate com o Itabuna em casa, vai ter que recuperar esses 2 pontos fora de casa. E esse resultado tem que acontecer hoje. E tem uma oportunidade fundamental contra o Atlético de Alagoas, que não vem bem. O Atlético de Alagoas sempre é um time que geralmente está forte, está ali brigando para se classificar para as semifinais. Já foi bicampeão baiano. É um time muito chato. Né? O torcedor da Juazeirense não gosta de jeito nenhum, porque é um time que vem atrapalhando a Juazeirense, principalmente nas semifinais de baiano. Eu acredito que já eliminou 2 vezes a Juazeirense, então o torcedor não gosta de jeito nenhum. E como a gente colocou no nosso histórico de jogos aí no nosso Instagram, tem vantagem atrás da Alagoinhas. São 16 jogos, né, com 7 vitórias do Atlético de Alagoinhas, 4 empates e 5 vitórias do Cancão de Fogo. Né? Mas no histórico mais recente, as últimas 2 partidas entre Atlético de Alagoinhas e Juazeirense, a Juazeirense empatou uma fora e ganhou aqui em casa, né, no último Campeonato Baiano, por 2-0. Mas como é que está o cenário atual hoje das 2 equipes? A Juazeirense, como a gente já falou, vem de empate com o Itabuna e tem que buscar esses 3 pontos hoje. Por quê? Hoje a gente tem uma chamada zona de corte, né, de pontuação de corte para classificação para as semifinais do Baiano. Hoje a nota de corte é em 15 pontos. O Juazeirense tem 8 pontos. Então, para chegar nesse número mágico que a gente costuma dizer, tem que fazer aí, no mínimo, 7 pontos. E aí, tem 4 jogos, né? Então, são 12 pontos disputados. O Juazeirense tem que fazer 7. A Juazeirense tem 2 jogos que eu considero muito difíceis, que é contra o Bahia, aqui na Dalton Moraes. Né? O Bahia vai vir com o time principal, talvez não com Everton Ribeiro, se a gente não sabe, que vai depender do planejamento do Bahia, mas vai vir com o time principal. E depois a gente tem a última rodada, um jogo com o Bahia de Feira, fora de casa, no sintético do Bahia de Feira, que é um jogo sempre muito chato, e o Bahia de Feira com certeza vai estar brigando por algo. Como está todo muito perto de pontuação, o Bahia de Feira ou vai estar brigando para escapar da zona de rebaixamento, ou vai estar brigando ali pela última vaga do G4. Então, eu considero esses últimos 2 jogos mais difíceis para a Juazeirense. E hoje, a Juazeirense tem o Atlético de Alagoinhas, né, fora de casa, e o próximo jogo será contra o Jacobina em casa, que, se eu não me engano, acredito que seja Jacobina mesmo em casa, mas são 2 jogos que a Juazeirense tem que buscar essas vitórias a qualquer custo. Por que, Samuel? Porque vencendo esses 2 jogos, a Juazeirense chega a 14 pontos. 14 pontos dá para classificar? Dá. Tem competição, já teve competição de baiano, com o clube se classificando até com 13 pontos, mas acredito que só foi uma vez. A média geralmente é 15 pontos, né? E é a média desse ano. Mas no ano passado teve equipe se classificando com 14 pontos para a semifinal. Ou foi no ano passado, ou foi no ano retrasado. Então, a Juazeirense conseguindo essas 2 vitórias, que na teoria são times um pouco mais fracos que a Juazeirense hoje, a Juazeirense ficaria muito tranquila para conseguir um ponto nessas 2 últimas rodadas. E o Atlético, né, não vem bem de jeito nenhum. A torcida do Atlético está muito chateada com o time esse ano, porque o Atlético não está rendendo o que geralmente ele costuma render, né? Um time bicampeão baiano. O Atlético hoje é o último colocado do Campeonato Baiano com apenas 4 pontos. Lembrando que esses 4 pontos foram conquistados nas 2 primeiras rodadas, né, com a vitória fora de casa sobre Itabuna e depois o empate com o Sub-20 do Bahia em casa. De lá para cá são 3 jogos e 3 derrotas. E 3 derrotas dessa, que 2 jogos, na verdade, aí de derrota dessas 3, o Juazeirense já pegou seus adversários. O Atlético de Alagoas perdeu para Jacuipense e para o Jequié. Times que o Juazeirense já enfrentou e venceu os dois times aqui na Dalton Moraes, né? Um por 2-1, que foi o Jacuipense, e outro, o Jequié por 2-0. Então, o Atlético de Alagoinhas vem numa situação muito ruim e o torcedor meio que já está largando o time porque vê que a realidade desse ano está muito diferente.
E aí a Juazeirense tem que aproveitar essa questão do Atlético não está não só tão bem na questão do futebol, mas psicologicamente, né, vendo a derrota em casa para o Jacobina, no qual o clube desperdiçou um pênalti. Então o Cancão de Fogo tem que aproveitar isso, esse momento do Atlético, e vencer a partida de hoje. Hoje não tem outro resultado que importa a não ser a vitória para a Juazeirense, por conta de todas as circunstâncias envolvendo essa partida, né? Inclusive pelo fato da Juazeirense ter desperdiçado 2 pontos em casa com o Itabuna. O Cancão de Fogo hoje tem que mostrar serviço e recuperar esses 2 pontos perdidos em casa, né? Então o Cancão de Fogo aí vai com força máxima hoje, lembrando que a Juazeirense jogou com o Ceará com um time alternativo, poupou em torno de 6 a 7 jogadores, então, porque vinha na sequência muito dura, os jogadores visivelmente estavam ficando cansados, por isso foi feita essa opção, porque o foco da Juazeirense é o baiano, então o time hoje está descansado, está preparado, vem apresentando bom futebol, apesar de nos últimos jogos não ter conseguido vitória. O clube vem apresentando bom futebol, mas não tem conseguido fazer o gol, que é o mais importante do futebol. Então a gente hoje espera que a Juazeirense, fora de casa, consiga essa vitória. É um jogo que é de 6 pontos, é um jogo que, caso a Juazeirense vença, vai colocar o Cancão de Fogo dentro do G4, dependendo apenas só de si, e abrindo já um pouco de distância, porque tem que abrir distância nessa reta final para que a Juazeirense consiga ir para a semifinal. Em caso de empate hoje, a Juazeirense pode até conseguir entrar no G4, na quarta posição, mas aí não vai estar mais dependendo de si. Então, o único resultado hoje que importa para a Juazeirense é a vitória do Cancão de Fogo. Então, vamos torcer para que isso aconteça, que os jogadores entendam que hoje é uma final, né, para a Juazeirense, que levem esse jogo aí. Óbvio, a gente sabe que todo jogador leva toda a partida a sério, mas que tratem como uma verdadeira final, porque o Cancão de Fogo hoje precisa, a qualquer custo, conquistar essa vitória hoje, para dar uma tranquilidade para a sequência, né, e quem sabe aí voltar ao caminho das vitórias, até porque a Juazeirense está 3 jogos aí já, contando Copa do Nordeste, sem vencer. E é isso, torcedor, vou ficando por aqui, vamos torcer para que o Cancão de Fogo consiga esses 3 pontos e a Juazeirense consiga retornar para o G4 e ficar aí firme cada vez mais em busca dessa semifinal. Valeu, torcedor, um forte abraço.